Fala galera, eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei para dar uma força pra gente. Valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados da Ambev, Transmissão Paulista, a Vale do Rio Doce e Vamos Locação de Caminhões e Equipamentos. A Ambev teve um volume recorde de milhões de hectolitros no segundo trimestre de 2021 e agora também no terceiro trimestre. A companhia, apesar de ser uma large cap e ter um robusto caixa parado de quase 20 bilhões de reais, vem investindo em alguns projetos e conseguindo repassar o preço para o consumidor, assim expandindo seu volume de vendas. Em 2020, a situação do volume começou a melhorar mais do terceiro trimestre em diante, chegando próximo da média de 166 milhões de hectolitros vendidos. Com a reabertura da economia, a empresa vem crescendo cada vez mais o seu volume consolidado. Com esse crescimento do volume, a Ambev ampliou a sua receita em 20% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e um EBITDA de quase 10% devido à empresa também ter conseguido segurar os seus custos operacionais e administrativos. O lucro ajustado saltou 50% em relação ao ano anterior, porém o fluxo de caixa operacional ficou negativo. Mas isso é uma situação pontual, tendo em vista que no regime de competência da ADRE o resultado foi bastante favorável e nos próximos trimestres o fluxo de caixa deve inflar bastante, assim como no terceiro trimestre de 2020. Os principais fatores que influenciaram na margem bruta e na margem operacional são em relação ao câmbio, que impactou na desvalorização do real frente ao dólar e, consequentemente, no custo dos produtos usados pela Ambev para comercialização das bebidas e também a variação do preço de commodities associados ao dólar no mercado externo, tais como milho e alumínio, por exemplo. Por outro lado, a empresa tem conseguido realizar uma boa gestão administrativa de seus produtos, obtendo uma vantagem de um mix de insumos usados para comercialização em seu negócio. Dessa forma, o custo dos produtos vendidos dividido pelo hectolitro deve ter o menor crescimento do ano no terceiro trimestre de 2021. Além disso, a companhia conseguiu ter um crescimento de despesas operacionais abaixo do crescimento de receita, o que é muito positivo para continuar crescendo continuamente, mesmo com um crescimento bastante tímido devido a ser uma companhia de grande valor de mercado. Alguns itens de despesas administrativas foram aumentados devido à remuneração variável da companhia. Falando do resultado operacional da Ambev na Argentina, um dos países que mais prejudicaram os números financeiros da companhia nos últimos anos, devido à forte crise econômica e aumento da inflação, pode-se dizer que houve uma melhora nos resultados da empresa. Isso ocorreu porque a Ambev começou a usar recentemente padrões contábeis de ajustes financeiros devido à economia altamente inflacionária na Argentina. Trazendo os valores a números reais, ajustando a inflação e realizando a conversão do peso argentino para o real, houve um crescimento de quase 7 vezes, trimestre contra trimestre, e uma leve elevação comparando os 9 primeiros meses de cada ano. No Canadá, que a companhia também vinha apresentando quedas nas receitas, principalmente relacionadas ao market share, devido à migração dos consumidores para outros tipos de bebidas, pode-se dizer que apresentou um resultado ok, com a estagnação da sua receita e uma queda bem sutil da sua margem bruta. A margem operacional praticamente ficou estável também. Vejo como resultado ok. Agora, o lucro líquido consolidado da Ambev disparou com um aumento de quase 60% sem ajustes e aproximadamente 50% quando ajustado. Um crescimento de 2,5 bi em 2020 para quase 4 bi em 2021. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os principais destaques da empresa Transmissão Paulista, famosa por ter um dos maiores investidores pessoa física como acionista da empresa, o senhor Luiz Barsi. A Transmissão Paulista teve uma leve queda no terceiro trimestre contra o terceiro trimestre desse ano no seu lucro operacional e um crescimento de 10% nos 9 primeiros meses de 2021, quando comparado a 2020. Não vejo como um bom resultado, mas também não chega a ser nada preocupante. É um resultado tranquilo, que também não é bom, mas sem risco algum. O lucro líquido sim da companhia que teve uma queda muito forte, na casa dos 50%, tanto trimestre contra trimestre, como na base comparativa de 9 meses de 2020 para 2021. Porém, esse resultado também não é tão preocupante, apesar de com uma forte queda. A empresa tem alguns projetos e usou captação financeira, principalmente de debêntures,
para conseguir usar os recursos em maneira oportuna. Com isso, tem uma forte despesa financeira que impactou na redução do EBITDA para o lucro líquido, mas foi algo programado pela empresa e ela se encontra em um segmento perene da sociedade, o de energia elétrica. É possível notar que a companhia elevou bastante o seu endividamento. Foi esse crescimento que impactou nas despesas financeiras e no lucro líquido. Entretanto, praticamente todo ele é de longo prazo, principalmente de 2024 em diante. Por fim, vamos falar da Vamos Locação de caminhões, máquinas e equipamentos. A empresa que abriu recentemente na bolsa, mas que tem bons projetos de crescimento. A Vamos ampliou muito a sua receita, tanto trimestre contra trimestre, como ano contra ano. Cresceu quase 80% no terceiro trimestre e 85% nos 9 primeiros meses de 2021, comparado a 2020. Como ela segurou as suas despesas operacionais, consequentemente o EBIT, desconsiderando a depreciação e amortização, seguiu praticamente na mesma razão. Ele apresentou até um pouco maior de elevação percentual, mais de 100% no trimestre e 94% nos 9 primeiros meses de 2021. O EBITDA, por outro lado, seguiu a mesma razão de crescimento da receita na casa de 60% e 70%. Em relação ao lucro líquido da Vamos, podemos notar que houve um crescimento bastante substancial do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021 e também dos 9 primeiros meses do ano passado para os 9 primeiros meses do ano atual. Expandiu praticamente na mesma proporção, próximo de 130%. Ainda é um lucro tímido quando comparamos com outras empresas, mas teve um aumento relevante de 49 milhões para 111 milhões nos trimestres e de 125 milhões para quase 300 milhões nos 9 primeiros meses. Mesmo em processo de expansão, a Vamos tem investido muito em CAPEX cada ano que passa. O maior investimento foi exatamente agora em 2021, atingindo quase 3 bilhões e vai ficar em aproximadamente quase 4 bi todo esse ano. Com esses investimentos constantes em CAPEX, a Vamos tem conseguido ampliar o seu backlog de entregas e de receitas futuras em todos os anos, tendo dobrado de 2020 para o terceiro trimestre desse ano e com previsão de crescimento de mais 1 bi até a apresentação do quarto trimestre. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?